Esse vídeo é em memória de Chadwick Boseman, o Pantera Negra. Vida longa ao rei, Wakanda Forever. Oi, eu sou a Bá, você está no Bis, aqui onde rolam as melhores informações sobre cultura pop. Por isso, se você ama esse universo tanto quanto eu, já desce aqui, se inscreve e ativa as notificações, eu posso te garantir que vai valer muito a pena. Lançado em 2018 e dirigido por Kevin Feige, Pantera Negra foi um marco na história dos filmes de super-heróis, apesar de termos tido outros heróis negros antes dele, sem os quais com certeza não teríamos chegado a esse momento. De certa forma, o Pantera Negra é o primeiro herói negro da história dos filmes para essa geração. Tendo tido feito impensado também de uma indicação ao Oscar como melhor filme, infelizmente não venceu. A gente sabe que os membros mais veteranos da academia têm uma certa implicância com os filmes de super-heróis, mas eles não poderiam ter ignorado, e a indicação também agrega mais valor a toda essa história incrível. E Pantera Negra não saiu de lá com as mãos vazias, levando 3 prêmios de melhor trilha sonora, melhor figurino e melhor direção de arte. Infelizmente, na semana passada, Chadwick Boseman, o intérprete de Pantera Negra, após 4 anos lutando contra um câncer no cólon, faleceu aos 43 anos em sua casa, causando uma comoção mundial, já que, além de todo o poder envolvido no personagem, ele também deu vida ao rei T'Challa de uma maneira muito envolvente e carismática, se tornando um símbolo principalmente para as crianças. Com todo um forte contexto social, emocional e histórico, além da gente ter se envolvido com essa aventura incrível, ela também nos trouxe grandes lições que eu resolvi enumerar aqui hoje. Começando pelo fato de que temos um herói negro dentro de um filme com um elenco majoritariamente negro, exaltando as suas raízes negras e vivendo seus próprios conflitos. A gente foge daquele padrão tradicional de Hollywood, onde aparece um herói branco para salvar o dia. E se o fato de termos um filme com um elenco majoritariamente negro, onde os brancos são minoria e o poder está concentrado nas mãos das pessoas negras, se isso te incomoda, você precisa parar e pensar um pouquinho sobre como os negros se sentiram durante todo esse tempo estando do outro lado e por que esse filme é tão importante. Outra coisa bem interessante a se notar é que a África geralmente é mostrada pela grande mídia como uma nação devastada, pobre, até miserável, com doenças, com vários problemas, e a gente sabe que na verdade é uma nação com uma riqueza histórica muito grande, diretamente ligada à nossa própria história, e o fato dessa inferiorização ter ocorrido durante todo esse tempo pela grande mídia faz parte do que a gente tem ouvido falar muito como racismo estrutural. Mas em Pantera Negra, que através de Wakanda nós vemos a Mãe África gloriosa em toda a sua plenitude. O que nos leva ao próximo ponto de não é apenas um povo, nós temos várias tribos ali com características muito marcantes, com contribuições muito importantes ali para a manutenção da prosperidade dentro de Wakanda e, de certa forma, elas vivem em paz. A gente pode ver todo esse cenário diverso dentro de uma cultura que já é diversa naquele momento do ritual de passagem em que T'Challa põe à prova ali o seu merecimento da coroa, e é uma imagem muito impactante. Uma coisa muito importante que nós conseguimos ver dentro desse filme, que seria muito difícil em outro filme de herói mais padrão, são os conflitos de privilégio dentro de um povo que historicamente é desprivilegiado. A gente vê ali a diferença de criação do T'Challa e do Eric. O T'Challa nasceu e cresceu dentro de Wakanda, de certa forma, de uma maneira bem privilegiada, com a sua família, com o título de nobreza. Se eu não me engano, Pantera Negra é um dos poucos heróis que tem essa questão da nobreza ali por causa de hereditariedade. E o Eric foi retirado do seio do seu povo para viver nos Estados Unidos, de certa forma abandonado, sem a família dele. Então a gente vê essas duas figuras muito importantes. Inclusive o Eric é um dos vilões de filmes de heróis mais complexos que a gente tem, porque a raiva dele é bem explicada e toda a linha de pensamento dele é muito coerente, baseado em todas as privações que ele passou. E o Pantera Negra não é perfeito, apesar de ter dado o trono do rei T'Chaka. Ele entra em conflito diretamente com o Eric e precisa aprender
um pouco mais sobre isso e aprender um pouco mais sobre o seu próprio privilégio. Muito, muito, muito impactante. Outra coisa que a gente não poderia deixar de notar é que a pessoa mais inteligente de Wakanda é uma mulher. A Shuri, irmã do Pantera Negra, é uma cientista muito habilidosa e, de certa forma, graças a ela e a toda a tecnologia que ela desenvolve, Wakanda continua de pé. Aliado a isso, de um certo ponto de vista, às vezes Pantera Negra é um filme mais sobre as mulheres de Wakanda do que os homens. Elas têm uma presença muito importante, tanto na figura da rainha, quanto na figura da guarda do rei, que é toda formada por mulheres, e na figura da Nakia, que é o interesse romântico dele, mas tem um arco todo próprio e motivações próprias. É uma coisa que chama atenção também o fato de que mulheres e homens dentro de Wakanda estão em posição de igualdade, e mesmo que haja uma certa diferença na hierarquia de quem tá mais acima ou mais abaixo, um respeita a opinião do outro, tenta proteger o outro em nome da prosperidade de Wakanda, e isso é muito impressionante e muito maravilhoso. Fora que nós nos sentimos extremamente representadas por todas as mulheres de Wakanda. Com certeza alguma delas ali tem algumas características que você, menina aí do outro lado, enxerga, não é mesmo? E se você chegou até aqui, muito obrigada por estar assistindo, mas não sai daí porque ainda falta o último tópico, que é muito importante. Mas não deixa de seguir a gente lá no nosso perfil que eu criei só pro canal no Instagram, @canalbi, está muito bacana saindo notícias e bastidores. Eu também continuo fazendo meu conteúdo extra no Twitter e no Instagram no @abá. E se você quiser contratar o Rafa para trabalhos de edição e tudo que envolve audiovisual para deixar o seu conteúdo, a sua marca, o seu negócio muito mais com a sua cara, o @ dele tá aqui embaixo. Manda uma DM para solicitar um orçamento, porque o trabalho tem muita qualidade. E finalmente, uma das coisas que mais chama atenção no Pantera Negra, que eu já tinha mencionado anteriormente, é que ele não é um herói pronto. Apesar dele ter características muito marcantes e uma personalidade muito cativante, durante todo o filme a gente vê um crescimento do T'Challa até o momento em que ele compreende realmente qual é o papel dele como rei. É meio bobo, mas Pantera Negra, esse desenvolvimento me lembra muito o Rei Leão, o que acontece com o Simba. A gente tem uma figura forte, que era o Mufasa, e no caso do Pantera Negra, o T'Chaka, um rei extremamente imponente e muito habilidoso e muito consciente do que fazer, tentando passar esses ensinamentos poderosos para o seu filho, mas ele próprio precisa passar por uma jornada muito pessoal para encontrar as coisas que realmente ligam a ele aquela coroa, que é muito mais do que usar e ter uma postura de rei. É como você vai fazer essa manutenção e se conectar com o seu povo para manter a prosperidade de Wakanda e tirar Wakanda, como o próprio T'Challa fala no final das Sombras, e mostrar para o mundo, para criar uma espécie de fraternidade e um mundo muito melhor, para que inclusive outras crianças não tenham que passar, por exemplo, pelo que o Eric passou, o abandono e toda aquela falta de suporte do seu próprio povo para enfrentar o racismo. Depois de tudo isso, se você não assistiu Pantera Negra, corre lá para assistir, porque eu tenho certeza que você vai amar. E Chadwick Boseman, muito obrigada por tudo que você fez por nós. Espero que você esteja nos Campos Verdes com seus ancestrais correndo para sempre. Até a próxima!